Bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós vimos que o autor da carta aos Hebreus está mostrando para os hebreus, mostrando para o povo de Israel, mostrando para a sua nação como Cristo é superior a tudo que eles já tinham visto, a todo aquele cerimonial de adoração ao Senhor, através do sacerdote, do sumo sacerdote, do tabernáculo que fora levantado no deserto e agora, depois de Davi, com Salomão, foi construído o templo e tudo colocado ali de uma maneira tão especial, cumprindo e seguindo a visão que Deus dera a Moisés. Sim, nesta carta nós vamos ver que a carta aos Hebreus nos mostra Jesus sendo colocado acima de todas as coisas. E aqui em Hebreus capítulo 7, do versículo 11 ao 17, o autor desta carta está nos falando sobre Cristo e Melquisedeque. No verso 11 ele diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Vamos parar aqui um pouquinho. Esta é uma pergunta feita para o povo de Israel. É Davi quem profetiza no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jurei, Senhor dizendo, tu és o meu filho. E o Senhor fez do seu filho, fez de Jesus, tu és sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote para sempre. E aqui o autor da carta aos Hebreus disse, olha, se a perfeição tivesse vindo com o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico, o sacerdócio dos filhos de Levi, os filhos de seus filhos e a sua descendência, se neste sacerdócio foi recebida a lei, isso aí já era tudo, já era o máximo, já estava tudo completo, então que necessidade haveria de Deus levantar um outro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de acordo com a profecia de Davi? Os estudiosos da palavra de Deus, os mestres da lei no tempo de Jesus, eles sabiam que este salmo se referia ao Messias, ao Cristo, ao ungido de Deus, ao Filho de Deus que viria ao mundo. Eles sabiam disso. E Jesus fez uma pergunta para eles. Jesus disse assim, olha, quando eles perguntaram com que autoridade o Senhor estava fazendo aquelas coisas, pegando o chicote e limpando o templo, Jesus disse, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Claro que Jesus já estava dando a resposta para eles, porque se eles respondessem, o batismo de João era dos homens, eles estavam indo contra o que toda a multidão sabia, que João era um profeta, que João estava fazendo tudo, João Batista, de acordo com a direção do Deus Todo-Poderoso. Mas se eles respondessem, o batismo de João vinha de Deus, aí Jesus ia dizer, por que vocês não creram? Por que vocês não creram? A resposta, a pergunta feita a Jesus, com que autoridade fazia essas coisas, era a mesma. Se eles dissessem, a sua autoridade é dos homens, tudo bem, mas se a sua autoridade é de Deus, por que não crestes? Por que não crestes? A autoridade de Jesus não era dos homens, porque ele não tinha ninguém acima dele. Ele não tinha um político, ele não tinha um líder. Não vinha dos homens a autoridade de Jesus, mas vinha direto do Pai. E Jesus fez uma pergunta baseada nesse Salmo 110, dizendo, olha, de quem o Cristo é filho? Aí eles responderam rapidamente, de Davi.
E Jesus disse, se é filho de Davi, como Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se ele é filho de Davi, como é que chama Davi de Senhor? Davi chama ao Messias de Senhor. Eles nunca tinham pensado nisto, que o Messias não é da terra, que o Messias é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, tendo a natureza divina e a natureza humana. Então, aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele traz para os judeus, para os hebreus, o mesmo raciocínio. Olha, se já estava tudo perfeito no judaísmo, para que teria um novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Para quê? E ele continua dizendo, e pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Para aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui então estamos vendo exatamente esse entendimento sendo trazido para o povo de Israel, para a nação de Israel. Olha, se tudo estivesse perfeito na antiga aliança, Deus não traria um novo sumo sacerdote. Não da tribo de Levi, não descendente de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Já vimos que Melquisedeque, rei de Salém, era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Era um tipo de Jesus. Melquisedeque vai ao encontro de Abraão com pão e vinho, os elementos da ceia. E ele recebe de Abraão os dízimos. Antes que houvesse o neto de Abraão, Levi, para receber dízimos, as famílias trazendo aos sacerdotes da tribo de Levi os dízimos, Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. De Abraão e de toda a sua descendência. Melquisedeque estava num nível superior ao de Arão. Tu és sacerdote eternamente. Eternamente. Jesus é nosso sacerdote. O sacerdote que levava as pessoas a Deus. O sacerdote fazia o papel de um intercessor. O sacerdote oferecia os sacrifícios para que fossem aceitos diante de Deus. E aquele ofertante, ele então seria aceito, seria perdoado e seria abençoado. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é tremendamente maravilhoso. Esta revelação é algo assim tão tremendo, principalmente com relação ao judaísmo. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Nosso sumo sacerdote. Ele foi sumo sacerdote, ele é o Cordeiro, ele se ofereceu a si mesmo e ele nos leva ao Pai. E então, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te convido, Jesus, entra na minha vida. Lava-me, limpa-me, santifica-me. Dá-me um coração puro e perfeito em Tua presença. Dá-me um coração santo e limpo.
Traz, ó Deus, ao meu coração o entendimento da Tua vontade, a beleza da Tua presença. Eu quero caminhar em santidade, em amor, em pureza. Eu quero fazer a Tua vontade cada dia e glorificar o Teu nome. Eu me entrego a Ti, me entrego para Te servir, hoje e eternamente. Pai, as pessoas que nos assistem e que precisam do Teu toque, toque de cura, de libertação, de paz, de solução, solução para os problemas da vida. Toca, Senhor, toque estes irmãos, toca cada pessoa que nos assiste e traz cura, saúde, alegria, paz, libertação, transformação, traz mais da Tua presença. Abençoamos cada lar, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.